Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Alô, fiel! Agora é mata-mata, agora é o Coringão no Paulistão, fiel. Já sabe, né? Ó, chega representando com like, se inscreve no canal, porque o Corinthians tem um jogo difícil. Dois jogos difíceis na sequência. Amanhã, diante da Portuguesa, mando de campo da Portuguesa. E semana que vem, contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. O Corinthians que tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Venceu o Bragantino, venceu o São Bernardo e venceu o Paranaense. Agora é o quê? Vamos pra quinta. Vamos vencer a Portuguesa, se classificar e ir pra semi. E vamos quebrar o Cruzeiro que tá em crise com o Tite. Fiel, chega representando com like e vamos ver as últimas notícias do Corinthians. Vamos lá, rapaziada. Horizontino e Santos, o Horizontino líder, né, da primeira fase, pega o Santos. Lelê. Esse já é mais difícil, hein? É nada. Vai jogar lá ou não é tapetinho pro outro não jogar, Neymar né? joga, Neymar joga. Não, lá tem calor, é diferente também. Ah, é que nem foi no Bauru, é longe, né? cansa, é longe, cansa, é. Esse eu vou de 1-1. E quem passa? E o Novo Horizonte... Não, o Santos passa. Queria que fosse o Novo Horizonte. Eu vou de 3-1 pro Novo Horizontino. Nossa senhora. É muito mais time, Alex. gente. Vamos falar sério. É muito mais Não time. acho isso não, mas... O quê? É. Tá Por isso bom. você tá lá atrás na classificação. Nossa! De graça, Por hein? isso você tá em último na De classificação. graça, hein? Bom, vai ter volta. Nós estamos em março ainda, hein? Tá com o cartão amarelo aí, não? Você... Fevereiro. Ô, produção! Aqui, ó. Ô, produção, guarda esse recorte dele falando isso daí, que nós estamos em março ainda, tá? Rio por trás. 2-1 Novo Horizontino. Faça encane. 2-2, Novo Horizontino vai passar nos pênaltis. E o Neymar errando o último. Rival Preto. 2-1 Santos. Olha. Eu também acho que o Santos passa por 2-1. É o meu palpite. Tamo na junto? mesa do Preto. Boa. Tamo junto. Puxa saco. sei não. Vai ter que pagar o almoço. Esse cara é mão de vaca pra Ele cacete. paga. E o Maurício mandou um 0-0, Santos classificado, tá? E fechando as quartas, 8h30 de domingo, jogo da TV esse aqui, né? É. Português e Corinthians, Canindé, Lelê. Deixa a Lelê por último, Loevelyn. Deixa o coração. Esse por é último. fácil. 2-1 Corinthians. Corinthians. Pra deixar meu filho feliz e mais calmo. 1-1. Portuguesa passa nos pênaltis. Eu subo a aposta. Faça encane. O português vai passar nos pênaltis em cima de Hugo. 2-1 Corinthians. Preto. 2-0 Corinthians. Vocês são tudo com coração, dá licença. Usa razão, pô. Eu vou de 1-1 esse jogo Ah. e o Corinthians passando nos pênaltis, por quê? Eu explico. Hugo, Ou seja, nos você meus palpites, consultou o os 4 Consultou, grandes consultou. passam, né? Nos meus palpites. Os caras pipoca pro E o Gustavo. Corinthians passando nos pênaltis inverte o mando contra o São Paulo, né? Na semifinal. Se o Corinthians Engenharia. passar no tempo normal, Rei da engenhoca. é São Paulo e Corinthians Falou. na Neoquímica Arena. E se passar nos pênaltis é no Tá Morumbi. bom. Então, Que adianta, por vocês- isso. mas vocês não vão jogar no Morumbi. Tem o show desse de si. É no mando nosso, na nossa Que torcida. adianta, vocês vão jogar Manda o nosso, eu gostei da sua Pantanal. isenção. Manda o nosso. Quer jogar na Arena Pantanal, é isso? Como diz os Não, brinco amigos, de ouro é estamos princesa, estudando brinco de ouro. mas só a torcida de São Não, Paulo. eu sempre achei o Brinco de Ouro um estádio super... Maravilhoso, fácil acesso, segurança legal. eu acho bom, cidade acho. boa, Tradicional, estádio. É. rede legal. hoteleira boa. Não, em termos de segurança, inclusive, rede bonita, não é o boa. carro da Ponte Preta, por exemplo, que não dá pra mandar um jogo no Moisés, é mais Não, Moisés complicado. não. Dos Agora, estádios disponíveis hoje, próximos a São Paulo, é um dos melhores acho que que Eu, poderia eu não escolher. consigo entender, sinceramente, ainda mais com a força que tem no interior de São Paulo, com um monte de empresário que tem, de não pegarem o Brinco, ou mesmo o Moisés, mas o Brinco de Ouro principalmente, e reformar esse estádio para se tornar uma terceira, quarta via de arena aqui no estado. Podia verdade. mandar um jogo na Arena Barueri também. Também é. eu acho difícil, porque teve aquele problema do São Paulo, a Leila, né? Gramado. Gramado. Sim, gramado. Mas eu acho que o problema maior é a Leila Gramado. com o São Metade do Paulo, time né? A Leila com o São Paulo já foi uma. Vamos seguir aqui, uma então. treta. 1-1 pra mim, Maurício, você. 2-1 Portuguesa. Só ele falou portuguesa, né? Lelê. Eu falei 1-1 com a Portuguesa passando nos pênaltis. Sim, mas quem cavou vitória portuguesa? Só o Maurício. Só o Maurício. Tá. Ele quer afundar o Milton, mas tudo bem.
Eu vou de 2-1 pro Corinthians. Tá? Nossa, que surpresa. Eu fiquei agora embasbacado. E a gente tem também palpites do Carioca, hein? Tem semifinal do Carioca. Não, né? O Corinthians era só mulher e criança? Sim. Sim. Idosos, né? Acima de 60 anos. Tanto que a Gaviões foi com a velha guarda, né? Na caravana. O Dentinho foi, né? Sim, o Dentinho foi presidente. O Dentinho foi o cara que 2 representou anos. a velha guarda da Gaviões. Você quase foi nesse jogo, né? Quem? Você? Assistiu uma merda isso aí, tá louco? Pra assistir, pra Não, fazer o mas- programa já é difícil, quanto mais de lá. Eu acho até que a produção separou uns vídeos aí, a gente mostra depois, Sim, né? sim, Da mulherada fazendo a Então, festa, muito da bom. pro femininos, assim, no estádio. Mas eu acho que apesar da qualidade técnica do jogo, ela não ter sido lá essas coisas, porque foi um jogo feio de assistir, né? Aquele jogo mais truncado, mais físico, realmente. Mas, o que eu tava falando até hoje nas redes sociais com um torcedor aí, ele falou, o Corinthians só achou um gol, né? E não jogou nada e tal. Só que além do gol, você tem muitas outras coisas pra analisar num jogo de futebol, né, gente? Porque pra vencer, não basta só achar um gol, você tem que não tomar também. E eu acho que é aí que a gente pode entrar em detalhes pra destacar a evolução do time do Corinthians do ano passado pra cá. Essa imagem, ela retrata bem a situação, infelizmente, do gramado da arena. Sim, tava Vocês péssimo. viram que a cada kick da bola, Sobe os coisa, golfos né? de amortecedores, né? Que tem as fibras de coco e tudo mais. Cara, o Atlético precisa trocar o gramado. Precisa. Vai fazer isso, né? E a CBF também, eu acho que precisa Também. ser um pouquinho Também mais contundente. Mas eu acho que aquilo lá, viu, Lelê? Eu acho que a CBF não fez nada em relação a isso, porque tem outros gramados naturais que estão ruins. Então a CBF fica numa situação É a difícil. borrachinha saindo, né? Não, mas é aquilo que a gente É a sempre fibra. fala aqui, né, Loeblin? Eu acho que a CBF tem que dar um jeito de padronizar os gramados, pelo menos de uma Série A, desses campeonatos assim que são, né, de mais competitividade mesmo no futebol brasileiro, e padronizar, independente de ser artificial ou não, tá? Qualidade, Mas de você ter uma fala, né? qualidade É isso aí. boa pra prática do futebol. Eu acho que ela não tem. Insisto, eu acho que ela não faz isso, porque tem os todos os naturais kicks que estão sobem muito ruins. Mas eu acho que tem uma questão. É você diferenciar a reclamação do campo e do gramado sintético. Claro, Sim. exatamente. São Sim, porque tá exatamente. virando uma confusão. É isso aí. O gramado sintético e tudo mais. Generalizar. Eu não, Desculpa. eu não estou há muitos anos fazendo futebol. Não faz muito tempo. Não. Mas desde que comecei, 45 só. nas coletivas, jogadores, técnicos reclamam do gramado. E não existia gramado sintético. não era. Não É isso aí. existia. Né? Outra diferença. Aliás, eram muito piores na época. Muito que a gente pior. começou. Mas todo mundo reclamava. A Vila Belmiro era E um- continuam era um- reclamando até hoje. cara. Entendeu? Era isso Então, por isso que eu tô dizendo. Era outro pântano. Por isso que eu tô dizendo, a reclamação de gramado é uma coisa que vem de muito tempo. Sim. Ó, É o que a gente sempre fala aqui, viu, Prieto? Que independente de ser natural, porque existem gramados naturais horríveis e Pois é. piores Pois é. do que sintéticos. Com grama de inclusive. praça pública. Então não adianta a gente só Mas reclamar do nossa, mas sintético tendo gramados naturais horrorosos. Você quer ver outra diferença na discussão? Campo ruim e gramado ruim. Correu muito em campo com gramado alto que esconde buraco. Exato. Ou não? Sim. E, Serra Dourada. E faziam não tô de falando que era propósito ruim. isso. Gramado alto pra Faziam de caramba. propósito Mineirão, isso. gramado alto pra Fonte mas Nova. Fonte Nova, mas esburacado. Então, campo ruim. Sim. não, a Fonte Nova, eles cortavam fora do campo grama que tava alto, mato alto, Jogava. e jogavam dentro do buraco. Do buraco. É, porque quando você Parecia. tava vendo o jogo, Parecia que você tinha. parecia que tinha um gramado no tapete. Tapete, então. E aí o que teve jogador com contusão, tornozelo, porque o cara Não é pisava. mais perigoso que o sintético? Muito mais. Muito Então, mais. Aí, Então, só você para pode- fechar esse detalhe de sintético e reforçando a informação, o Palmeiras vai reinaugurar o Allianz Parque no começo de março. Se o Palmeiras chegar à final do campeonato com o mando no último jogo, a partida final será no Allianz Parque. Sim. Paulista. Paulista. Ou só se for contra o Novo Horizontino, porque tem Se não tiver um mano, você fala, né, galera? Se o Palmeiras tiver o mando na final, eu não sei contra quem. o segundo jogo. Depende, Porque se pode mudar tudo for ainda. contra qualquer outro, vai Não, ser... depende, vai somando Será? ponto na semifinal também, a gente não sabe. Se Sim, sim. o Palmeiras chegar à final só empatando e o que for fazer a é. final com ele ganhar tudo, o outro ganha, passa o Corinthians, Palmeiras. por exemplo. Então, Pode ser. então assim, Pode ser. se o Palmeiras for mandante no último jogo, ele manda no Allianz Parque. Não será a informação que não será em Barueri. Exato. E o gramado que está sendo colocado no Allianz Parque, que hoje existe uma hierarquia no nível dos gramados sintéticos no mundo. É igual o telefone, iPhone tal, S tal do Galaxy, não sei o quê. Existe números, numeração de nível. O nível da Arena da Baixada é nível 4.
E hoje o top no mundo é nível 7. Que é o tamanho da grama. E o Palmeiras está colocando nível 7, que é o que se tem de mais moderno e milímetros. tecnológico. Quanto maior Mas o não é grau, só- melhor, então. Melhor, Sim, sim. melhor, Maior o grau, melhor. E, mais e o fofo. que, Não e é só em a campo. informação que eu obtive é que quem joga nesse gramado 7 sintético, a sensação, a maciez ou amortecimento é quase que igual a um grande Natural. gramado natural. Então, Que estádio tem gramado 7? Eu acho que no Brasil. Do Bodo Glint. Porque o do Galo não é. Apesar, era o mais moderno na época que Do foi Galo acho que é colocado. 6. E vai Porque o do mudando. Corinthians é bom também, é na porque é Neoquímica. natural. Mas O do Corinthians é híbrido, né? É híbrido. É híbrido. Só Tem um 4% a porcentagem é pequena, de- é. 4%. Mas é híbrido. E outro, Vai, e é, outro, vai, e outro vai. gramado 7, se não são 6 ou 7 aqui no Brasil, Newton são de clubes Santos. particulares. Então, mas só o. São Santos 6. Mas não é só o gramado. Esse modelo 7, a parte de amortecimento Não, dele é é em outro- cápsulas. Sim. Não é que nem é o comum. Eu quero tal. ver os caras que metem o pau no sintético jogarem no Ares e o que eles vão falar. É curiosidade, não é desafio. Eu tenho curiosidade pra saber qual será a avaliação de quem for enfrentar o Palmeiras lá. É isso que eu quero saber. Ô, Alex, ainda falando desse assunto de gramado, vamos ouvir os personagens dessa partida, né, que eles falaram depois sobre o gramado. A gente tem o Hugo Souza, o Garro, autor do gol, e também o Dorival, que eles falaram sobre a condição do gramado. Põe aí pra gente seguir aqui o debate. Nesta caminada que a gente tem falado de conseguir grandes coisas aqui e acho que o Brasileirão não é pouca coisa, então fico feliz. Sim, infelizmente a gente tem que jogar nestes gramados que para o corpo deportista e com os jogos tão seguidos é muito difícil. Acho que é importante que a CBF escute isso para nós, porque o gramado atenta contra nosso corpo. Mas, além disso, como falei, fico feliz de ajudar o time, de convertir e de poder ganhar este jogo para a nossa caminhada. Tá, com certeza. Nós somos um time que gosta de ficar com a bola, gosta de ter a bola e o campo atrapalha bastante. Eu acho que assim, não precisa entrar nessa guerra de campo sintético natural, mas existem outros campos sintéticos no Brasil também e a gente tem que se adaptar, né? Não sou a favor, mas não sou eu que decido isso. Então a gente tem que se adaptar a tudo, mas eu acho que as condições do campo aqui devem estar um pouco mais precárias do que os outros, né? E isso acaba atrapalhando um pouco o jogo, porque a bola fica viva e rápida ao mesmo tempo. E atrapalha muito a nossa parte técnica, no domínio, na batida da bola. Mas eu acho que a gente soube entender o jogo para trazer o resultado e a gente entendeu que seria um jogo muito físico por isso, porque a parte técnica não dava para sobressair. E por mais que a gente tentasse, talvez a gente poderia se prejudicar até por tentar demais. Os administradores, sendo que o produto é dela e eu acho que ela tinha que ser mais ativa também na regulamentação aí dos gramados. Agora, eu vi que durante a fala do Dorival, o facinho que ele se arrumou na cadeira. Quando ele se arruma na cadeira, é um problema sério. O Dorival citou a Itália, então ele quer falar. Não, eu acho que assim, são duas misturas diferentes. Primeiro, o Dorival comparar o que existe em termos de gramado em Europa com o Brasil. Inglaterra, principalmente. Inglaterra. Dorival, assim, não sejam vocês do futebol, me desculpe o termo que eu vou usar, ignorantes para esse tipo de comparação. Porque aqui no Brasil, os clubes, primeiro, não são autossustentáveis. A grande maioria. Segundo, vários clubes aqui no Brasil têm de utilizar suas arenas, seus estádios, para pagar contas. E para isso, eles precisam fazer eventos. Inclusive o seu salário, né? Inclusive o teu grande salário. Terceiro, quando você faz eventos de grande porte, é lógico que o gramado fica comprometido. E uma vez que você faz uma troca de gramado ao longo do ano, já compromete toda a estrutura para durante 7, 8, 9 meses subsequentes. Um gramado, para ele pegar do jeito que você falou, ele precisa de pelo menos ter um ano e meio sem nenhum tipo de interferência. Então, quando você já faz uma troca em meio de temporada, já compromete. Porque você vai trocar hoje, para daqui a 3, 4 dias já ter jogo. E esse não é o ideal. E outra coisa, Dorival, lá na Europa não existe festival e eventos em estádios a não ser que estejam fora de temporada. Aliás, os principais festivais grandes que agridem gramados nem são mais em estádios na Europa. São feitos em fazendas, em parques, em casas específicas para isso. Ou casas específicas. Então, por exemplo, o AC/DC, que vai tocar semana que vem aqui em São Paulo, com 3 datas no Morumbi, o AC/DC, quando toca na Europa, ele toca
em estádios que não estão sendo utilizados para a prática do futebol ou em festivais e locais apropriados para isso. Praças, etc, etc. Nos Estados Unidos, eles tocam em lugares que tem gramado sintético. A maioria das arenas, quando eles fizeram turnês recentemente por lá, o Iron Maiden, não interessa a banda, os festivais, os shows grandes, Dua Lipa, Shakira, tocam em... Bocelli. Eles tocam em praças em que não vão atrapalhar o andamento do futebol. Isso é feito em conjunto. Aqui tem Interlagos também, né? Interlagos. Que é mal utilizado. O próprio sambódromo que é usado só na época de carnaval. Sim, tinha muito show lá, agora não tem mais. Né? Então, assim, se São Paulo não tem um estádio, uma prática confortável para esse tipo de evento, a culpa não é do futebol, não é do clube, não adianta você comparar com a Premier League. Desculpa, é uma ignorância da parte de vocês, tá? Agora, sobre a questão de estrangeiros, Dorival, eu acho que é o seguinte, a Itália, de fato, ela foi muito prejudicada por isso, como outros países também, a Alemanha, no final dos anos 90, a própria Inglaterra agora. Por quê? Porque os clubes, o problema não é contratar estrangeiro, o problema é que os clubes, e diferente de você, que é um cara que faz muito bem pro futebol porque você utiliza a base, você faz isso. Você é bom nisso. Você foi o precursor dessa retomada da base aqui no Brasil com o time do Santos que você montou. Foi um timaço, aquela geração do Neymar de 2010, tá? Então você é uma exceção à regra. Agora, os seus colegas, grande maioria deles, andam pra base. E os clubes também. Os clubes têm base porque são obrigados a ter em sua grande maioria. Porque eles andam pra base. Tá? Utilizam pouquíssimo a base. Então, quando você não constrói na raiz, quando os clubes roubam, quando os clubes são mal administrados, quando você coloca incompetentes no poder, você faz com que os times não formem jogadores. Não formando bons jogadores, naturalmente o seu time vai fazer o quê? Contratar de média para baixa expressão jogadores ruins, sejam brasileiros ou estrangeiros, porque você não vai ter dinheiro, o investimento não virá e a gente vai ter essa salada de um futebol brasileiro muito mal gerido em todos os setores, inclusive na construção de equipes. Então, a partir do momento que você quer cobrar, porque tem muito estrangeiro, porque senão a seleção, Dorival, você tem que cobrar dos clubes formarem base melhor. O jogo em si, o Corinthians não joga bem, o Corinthians não consegue controlar o Atlético quase em nenhum momento, deu muito mais sorte do que juízo, faz 1-0, tem um pênalti contra si, e aí a minha ponderação com o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, péssimo árbitro, esse pênalti foi. Eu não sou idiota de achar que esse pênalti não foi, o Bidu dá aqueles chutinhos assim, e aí você acaba derrubando o jogador adversário. Eu acho que o pênalti foi. O problema todo é o histórico do cidadão, né? Nos últimos 8 jogos que ele apitou do Corinthians, ele meteu 5 bolas na cal. 5 pênaltis, incluindo aquele pênalti aberto. Ele pessoalmente deu 5 pênaltis. 5 pênaltis contra o Corinthians em 8 jogos. Em 8 jogos. Incluindo aquela aberração do Beira-Rio aos 55 do segundo tempo, quando o Inter empata com o Corinthians. Nesse meio tempo dos 8 jogos, teve ainda aquela aberração daquele pênalti em cima do Bidu, lá na arena do Grêmio, quando ele estava quase caindo. Se o Romero não faz o gol depois, que aquele que o cara sobe lá com o corpo e derruba o Bidu, um pênalti mais do que claro, aqueles pênaltis até meio simples de marcar, ele mandou seguir, o Corinthians ainda o goleiro pega a bola, repõe o Bruno Mendes, dá um carrinho no cara, toma o vermelho, o Corinthians ia ter um pênalti a seu favor, ficou com 1 a menos, e aí o Romero ainda faz o gol, o Corinthians se livra do rebaixamento, o Corinthians estava quase caindo, então aquela decisão do árbitro quase ajuda a derrubar o Corinthians de divisão, era isso que esse cara ia fazer. Então, 5 pênaltis marcados por ele em 8, aliás, terceiro jogo do Corinthians no Brasileiro, 3 pênaltis contra. Teve um pênalti em cada jogo do Corinthians, Bahia, Red Bull e ontem. O do Bahia, para mim, foi, o Hugo Souza deixa a bola escapar e faz o pênalti, ontem foi, mas o do Red Bull é uma piada, o cara foi lá e meteu na cal também. Então, 3 jogos, 3 pênaltis contra o Corinthians no Brasileiro. Estatísticas à parte, acho que o Corinthians não faz um bom jogo, não conseguiu controlar. Fisicamente o Atlético é um time muito forte, é muita intensidade. O gramado, se é que a gente pode chamar isso de gramado, que não deveria estar, a culpa não é do Atlético, a culpa para mim é da CBF,
que não deveria autorizar o jogo aí. Ela chegava em dezembro, faz a sua inspeção, dezembro para janeiro, fala o seguinte, Atlético, você não tem jogo aqui enquanto você não arrumar o campo. Ah, mas eu vou arrumar na Copa do Mundo. Não, você não está entendendo. Você não vai jogar minha Série A de Campeonato Brasileiro num gramado desse. Você arruma, se vira, vai arrumar durante as férias, arruma em janeiro no estadual. Não vai jogar aqui nesse gramado. Então a culpa não é do Atlético, a culpa é da CBF de autorizar ter um jogo no estado de gramado desse daí. E aí o gramado ajuda a bola não só a ficar viva, sobe, mas também ajuda o pau cantar. E o bicho pegou o jogo inteiro. Foi uma batalha campal. Entradas e mais entradas, por cima, por baixo, quase quebrando o tornozelo. Os caras pegaram o Memphis por cima, o Gustavo Henrique por cima, pegaram o Bidu por cima. O Bidu quase quebrou a perna numa entrada que ele também toma, porque se a perna dele tá esticada. Então, o bicho pegou, depois o Gustavo devolveu no Viveiros, porque o Viveiros bateu, aí o Gustavo devolveu nele, o Gabriel Paulista devolveu nele. E eu acho que o gramado tem muito a ver. A bola viva o tempo inteiro, os jogadores escorregando o tempo inteiro, e não tem condição de jogar num gramado como esse. A própria CBF, mano, não valoriza o seu próprio produto, pô. A CBF é uma piada, eles só pensam em dinheiro, nada mais que isso, só pensam em dinheiro. Como pode, pô, ter um gramado desse, pô? Como... Eita porra. Levei um choque aqui. Como pode um campeonato brasileiro que pra mim é o segundo melhor campeonato do mundo. Perde só pra Premier League, porque a Premier League é aquele jeito lá. Agora, mano, o segundo melhor campeonato do mundo ter jogos nesse tipo de gramado, mano. Isso não me entra na cabeça. Não consigo. Amanhã é a Portuguesa. Gramado da Portuguesa é bom, não é ruim não. Não deixa a desejar. Portuguesa é um time encrenquento, mano. Contra o Corinthians, esses caras dão trabalho. Amanhã o Corinthians tem que entrar atento, fazer o jogo básico ali, vencer 1-0, beleza. Se for pros pênaltis, tô tranquilo também, porque tem Hugo Souza. Mas o Corinthians tem que vencer em campo, tempo normal. 1-0, 2-0, não importa. Tem que se classificar. Nem que seja nos pênaltis, mas tem que se classificar. Porque o Corinthians ganhou o Paulista do ano passado, tá defendendo o título, pô. Vai que a gente ganha de novo. É bicampeão. Ano que vem, outro. Já pensou? Tentar o tetra outra vez, coisa que ninguém conseguiu. Nem o Palmeiras aí, que tem esse elenco que tem aí, não conseguiu. O último foi o Paulistano, se eu não tiver enganado, lá no início do futebol. Tem tempo pra caralho. O único que ganhou um tetra. Entendeu? O Corinthians tem que tentar isso, pô. Tentar. Fiel, não esquece. Representa com o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso aqui é Corinthians. Se tiver a opção de hypar, você sabe. Hypa pra nós. Representa, Fiel. E vai, Corinthians. Ah, tem o Zacarias lá, hein? Bidou, hein? O homem bidou. Já pode jogar no Brasileirão. E diz que ele está voando nos treinos. Representa.